Claro, claro. Então, boa noite a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a nossa segunda roda virtual de conhecimento de 2021. É uma honra ter aqui conosco hoje, para essa roda virtual, a professora Cristiane Pauli e também a professora Luciana Aranaldi. Eu, como coordenadora desse grupo maravilhoso que é o Sempre, dou as boas-vindas para vocês e desejo que a gente tenha uma ótima hora, né, de reflexão e de conhecimento, mas a ideia é a gente ter aqui um bate-papo bem leve, tranquilo e descontraído, e eu sei que com vocês duas isso não é difícil de acontecer, e vou passar a palavra para o Christian, para que ele possa apresentar vocês de uma maneira formal, e a gente dá início, então, à nossa roda virtual. Sejam muito bem-vindas. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Christian, eu sou acadêmico do 9º semestre do curso de Direito aqui da FADISMA. Sou membro do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas também. E eu vou dar início agora, então, ao nosso evento, né, fazendo uma breve apresentação da professora Cristiane e da professora Luciana, que vão falar sobre mediação e a conciliação no âmbito do direito empresarial. A professora Luciana, que é mestre em Direito, possui especialização em diversas áreas, como resolução de conflitos, direito do trabalho, previdenciário e processo do trabalho, além da especialização em Direito Processual Civil lato sensu. Ela é mediadora e instrutora judicial capacitada pelo TJRS e é negociadora capacitada pelo CMI Intercer da Harvard Law School. Chique. Ai, que super. E é professora no IBJUS e no CEISC também. A professora Cristiane Pauli é mestre e doutora em Direito, possui especialização em Direito Empresarial, graduada no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional, é autora de livro, administradora judicial, conselheira da OAB e professora de Direito Empresarial na FADISMA, UFN e no CEISC. Bom, professores, em nome do Sempre, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, terem aceitado o convite, debater esse tema tão especial e tão atual, né, no atual cenário. Além disso, quero dizer que eventuais contribuições que o pessoal queira fazer, podem mandar no chat, questionamentos, que as profs vão tentar responder na medida do possível durante a fala. Eu acho que as professoras já têm uma organização do tempo de fala de vocês, né? Eu acho que a professora Luciana vai iniciar, então. Posso iniciar. Obrigada, Christian, pela apresentação. É um grande prazer estar aqui. Obrigada, Isabel, pela acolhida. O Christian que fez os contatos comigo, me mandou um e-mail, me convidando. É um prazer dividir essa fala com a Cristiane, minha colega agora no CEISC, nessa matéria assim tão agradável, que eu sei que os alunos gostam tanto, que é o direito empresarial, e que cada vez mais eu me identifico e me apaixono, até porque está fazendo muito, né? Ela está entrando muito na minha prática da advocacia do dia a dia. Então, pessoal, o tema que a gente vai conversar hoje é sobre mediação empresarial. E, de uma forma geral, a mediação ela vem ganhando espaços, ela tem cavado assim, o seu espaço meio a facão. E mais do que uma moda, né? Mais do que uma modinha, mais do que um tema da hora, mais do que uma inovação propriamente dita dentro do direito, ela se torna cada vez mais necessária. Então, eu quero, antes de começar a falar do tema propriamente dito, né, eu quero contextualizar para vocês por que eu, Luciana, uma advogada trabalhista, tanto assim, calcada e construída no contencioso, atualmente fala sobre mediação, tá, pessoal? Então, fala sobre mediação e é capacitada como mediadora judicial, embora eu não exerça a função de mediadora, tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro que eu tenho todas as capacitações, eu fiz todos os cursos, eu segui com a minha formação continuada. Estou até, inclusive, na busca de outros cursos no que diz respeito à mediação online, mas eu não me sinto muito confortável no papel de mediadora, da terceira facilitadora da comunicação. Eu acho efetivamente muito difícil a utilização das ferramentas
na condição de mediador, que é o terceiro facilitador, eu me sinto mais à vontade, né, atuando na condição de advogada negociadora, que utiliza das mesmas ferramentas, mas tem um procedimento um pouco diferente. Então, o que acontece, pessoal? Esse meu contato com a matéria, né, com os métodos autocompositivos de resolução de conflitos, ele aconteceu em razão de uma necessidade que a faculdade que eu ministrava, que o centro universitário que eu ministrava aula aqui em Porto Alegre, o Centro Universitário Ritter dos Reis, né, a Uniriter, teve de inserir no seu conteúdo programático, lá na sua diretriz, né, como disciplina obrigatória, as disciplinas de mediação, conciliação e arbitragem. E nós fizemos, e para inserir essa disciplina, né, como obrigatória, os professores que tinham que ministrar, eles deveriam fazer um curso via um convênio que nós tínhamos lá, que a Uniriter tinha com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, aqueles cursos de formação em mediadoras que o Tribunal de Justiça fornece, e eu sei que eles fornecem aí para Santa Maria, eles também capacitam os mediadores, porque eu já fui convidada para dar um curso de capacitação em Santa Maria, e na época eu não fui, porque realmente a minha agenda estava muito apertada de compromissos. A gente acabou fazendo essa capacitação, né, nos capacitando como mediadores, o que nos habilitava posteriormente a ministrar a disciplina, que era uma disciplina exatamente a disciplina que nós inseríamos na grade curricular da faculdade, era exatamente o curso de mediação que era disponibilizado para aqueles que buscavam a formação em mediação junto ao TJ, que era ministrada na Júris, né? Era na Escola Superior da Magistratura, que davam os cursos lá, que ministravam os cursos. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a me interessar por essa área, mas, mais do que tudo, eu comecei a aplicar no meu dia a dia da advocacia. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas Luciana, eu sei que tu trabalhas há muito tempo com a advocacia trabalhista. É verdade, pessoal. Toda a minha formação, ela é no direito do trabalho, né? Inclusive as minhas pós-graduações, o meu mestrado, né? A minha pesquisa, ela sempre foi na área do direito do trabalho, porque era algo que eu, durante muitos anos, enfrentei quase que exclusivamente. A minha atuação heterocompositiva era quase que exclusivamente na área trabalhista. O que aconteceu depois de um certo tempo de formada? E quando eu digo um certo tempo de formada, eu digo assim, 17 anos, 18 anos. A gente vai percebendo que existem outros caminhos. E ter contato com novas formas de resolução de conflito e conseguir compreender o conflito de uma outra ótica, né? E perceber que que o advogado ele é mais do que aquele operador que resolve os problemas no judiciário, ele pode resolver os problemas fora do judiciário. Isso foi uma grande virada de chave na minha carreira, gente. Mas, assim, algo realmente transformador. Só que não foi de uma hora para outra. Essa mudança, ela foi acontecendo aos poucos. Eu confesso para vocês que a busca pelo conhecimento, ela teve muito mais ligada com a questão acadêmica do que com a questão da prática da advocacia, mas isso, aos poucos, foi mudando completamente a minha prática, a ponto de, na atualidade, eu estar quase que 100%, ainda não estou 100%, mas o meu objetivo é ser um escritório só de advocacia consensual, né, de não trabalhar mais no heterocompositivo. Então, eu já tenho basicamente 90% da minha atuação voltada para a consensualidade, voltada para resolução de problemas, voltada para a negociação, que abrange um número considerável de matérias, né? Nem só no direito do trabalho, nem só naqueles conflitos de natureza trabalhistas, mas também nos conflitos de natureza empresarial, nos conflitos societários, né? Nos conflitos até mesmo nas questões envolvendo empresas familiares, que muitas vezes nos exigem um conhecimento maior, até do direito de família, que é
que é uma matéria que eu não tenho assim muito contato, na verdade, não tenho algumas resistências até a essa área do conhecimento. Foi por causa disso que eu acabei, né, inserindo ainda mais no meu dia a dia essa questão que envolve a mediação e os métodos adequados de resolução de conflitos. Então, eu fico, primeiro, muito satisfeita de saber que vocês têm um centro de práticas restaurativas e de mediação de conflitos dentro do fadismo. Eu tenho uma formação também, gente, que eu não costumo colocar, porque o currículo fica muito gigantesco, assim, né? E eu acho, sinceramente, eu acho um saco ficar a apresentação daqueles, doutora fulana, que fez isso, que fez aquilo outro, que fez aquilo outro, que fez aquilo outro. E sabe o que eu fico lembrando da época que eu era estudante e que eu ia assistir as palestras e tinha aquelas senhoras, assim, tudo cheia de laque na cabeça, sabe? Representando a OAB, que tinham 500 mil titulação, e dizia, meu Deus, eu não quero chegar nesse patamar um dia. Então, por isso que eu não trago absolutamente todas as minhas formações que fazem parte do currículo. Mas eu tenho uma formação também em prática colaborativa, né? Como advogada colaborativa, que trabalha um pouco também, né, essa questão de consensualidade. Então, é muito legal de perceber que nós estamos formando um outro profissional, que o bacharel de Direito hoje ele sai da faculdade com uma formação completamente distinta e com um olhar totalmente diferente para o conflito do que eu tinha na época da faculdade, ou até mesmo que a Cris tinha na época da faculdade dela. Porque como eu fui contemporânea, né, sendo professora da Cris, não professora da Cris, mas era professora na época que a Cris estava na faculdade, eu sei que isso ainda não estava, essa matéria não estava inserida nos currículos acadêmicos, e que a gente sequer cogitava uma possibilidade de resolução de conflitos que não fosse perante o judiciário. Então, eu quero dizer para vocês que vocês já são profissionais completamente diferenciados, vão chegar para um mercado muito mais preparado do que nós estávamos, né, do que eu, sem dúvida nenhuma, até mesmo do que a professora Cristiane, que é bem mais jovem do que eu e está na carreira acadêmica, já tem uma certa trajetória, mas é mais jovem, né, tanto na academia quanto no exercício da advocacia. Cris, eu não estou vendo vocês, eu só estou olhando o Christian agora, não que eu não queira olhar só para ti, Christian, mas eu queria olhar para todo mundo. Como é que eu faço aqui para... Professora, tu pode ir aqui no canto abaixo aqui, tem 3 pontinhos, bem no canto direito embaixo. Eu estou aqui. Clica nesses 3 pontinhos, vai ter alterar layout, aí tu pode aumentar o número de pessoas na tela. Já estou me vendo aqui, eu me vi. Então tá, agora estou enxergando. Agora estou enxergando todo mundo. Oi, Cris, tô te enxergando. Tá. Bom, então, pessoal, fazendo essa primeira introdução, assim, né? Por que tu tá na mediação, Luciano? Tu tá falando da mediação a troco de quê? Porque isso é moda? Tem alguma coisa a ver com a tua formação? Ou ainda quem me conheceu, eu sempre fui uma advogada extremamente litigante, pessoal. Extremamente litigante. Eu aprendi a advogar, eu fui educada na cultura da sentença, na cultura do litígio, e eu não sabia que a gente podia resolver conflitos de outra forma. Eu nunca tinha tido um outro olhar sobre conflito, a não ser quando eu comecei a estudar a moderna teoria do conflito e assim por diante. E antes da gente começar a gravação, eu estava comentando com vocês, é muito difícil a gente tirar a roupa, né, do advogado aguerrido que resolve problemas, né, perante um juiz que vê a outra parte como um oponente e colocar uma roupa de mediador. Por isso que eu confesso para vocês que, embora eu tenha todas as formações, eu não me sinto completamente à vontade para exercer a função de mediadora. Por quê? Porque para exercer a função de mediadora, eu não me sinto, e graças a Deus a idade traz um pouco dessas questões, que são a maturidade profissional, a gente percebe que tem, para algumas atividades a gente não tem as habilidades exigidas. Eu não me sinto hábil o suficiente para exercer uma função de mediadora de conflitos, que é aquela que vai aproximar e facilitar a comunicação, o diálogo entre os envolvidos
naquela determinada situação conflituosa. O que eu me sinto muito confortável? Eu me sinto muito confortável de atuar como uma negociadora, como uma advogada que já está completamente apropriada das ferramentas negociais, das ferramentas mediativas, e entende que por trás de alguns conflitos existe uma lide sociológica e existem interesses subjacentes. Então, isto foi algo muito, digamos assim, foi muito determinante, foi realmente o que me tornou uma profissional, eu entendo, mais qualificada, uma profissional mais alinhada com o que o mercado espera daqui para frente de um profissional do direito. Tá? Eu tenho eu sempre eu brinco com a Cristiane, né, e converso muito com os meus alunos, eu digo sempre o seguinte: a docência, para mim, é a fonte eterna da juventude, é a fonte eterna, não, se tem algo que é a fonte da juventude, é a docência. Eu brincava com os alunos, eu sou praticamente uma vampira que suga a energia vital e me renovo cada vez mais dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque eu aprendo muito mais na medida que eu estou ensinando. E nós vamos ficando conectados com as mudanças da sociedade, com as mudanças dos cenários, e é muito legal fazer parte dessa transformação, tá? E mais legal ainda é se transformar. Eu não imaginava que eu podia me transformar. Eu tenho 24 anos de formada, gente. Eu me formei super jovem. Eu não imaginava que a minha carreira e o meu olhar hoje seria totalmente diferente do que eu tinha 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Isso mudou totalmente a minha prática, né? O que vocês podem dizer assim, cara, isso não faz muito sentido, porque nós já estamos estudando isso. Porque vocês têm isso, vocês têm processo civil e métodos adequados de resolução de conflitos. Agora, eu tô colocando um cenário de que não se estudava isso. A gente só estudava processo civil, só estudava lide, né? Pretensão resistida. A gente falava de acordo de conciliação, pessoal. Processo civil tratava de acordo de conciliação há pouco tempo. No processo do trabalho é que a gente tinha mais a figura da conciliação, que é inclusive um princípio, né, específico. E como eu comecei a trabalhar e a estudar essa matéria, eu ainda percebi dentro do judiciário e mesmo dentro das universidades, das faculdades, a grande dificuldade, a grande resistência, né, que alguns operadores e que os próprios alunos tinham em receber esse tipo de ensinamento. Então, vocês imaginem o seguinte, eu estava lá dando aula de direito do trabalho, de processo do trabalho, sendo a professora do SAJUIR, que era a prática jurídica, né? E daqui a pouco eu entro dentro de uma sala de aula para dizer assim, não, vamos entender o que é o conflito. O conflito tem um lado negativo, um lado positivo. O conflito faz parte da vida. O que é uma espiral destrutiva do conflito? Vamos entender o que é lide subjacente. Vamos trabalhar com ferramentas que dizem respeito à validação de sentimentos, que dizem respeito a teste de realidade, que diz respeito a parafraseamento. Os alunos de direito me olhavam e diziam assim, não, só um pouquinho, professora, só um pouquinho. A senhora está me dizendo, então, que eu tenho que ter algumas habilidades que não é o direito que vai me fornecer, que é a psicologia, que é a neurociência. A senhora está me falando que eu posso resolver conflitos conversando, trazendo diálogo, eu quero ganhar dinheiro. E quando eu ganho dinheiro com conflito, eu ganho com processo. Então, era esse tipo de paradigma que a gente tem que quebrar, e eu ia ouvindo dentro da sala de aula, aos poucos, né, quando comecei a trabalhar com essa disciplina, e eu te confesso, Isabel, que muitas vezes isso fazia sentido para mim, e eu ficava na dúvida. Cara, os alunos eles têm razão, né, porque eu não estou conseguindo ver neste campo de atuação, no âmbito do direito do trabalho, por exemplo, que tem um desequilíbrio de poder, né, entre as partes envolvidas, como é que eu vou conseguir propor uma mediação? Como é que eu vou conseguir negociar? Só que, aos poucos, as coisas vão fazendo sentido. A gente vai percebendo por que é se apropriar dessas ferramentas, se apropriar desses métodos, entender esse procedimento, por que tudo isso faz sentido para o profissional do direito do futuro. Porque as partes, de uma forma geral, gente, o destinatário da jurisdição, o usuário, a gente não pode usar muito essa terminologia, desde que eu vi aquele filme, O Dilema das Redes,
Eu não gosto de usar a palavra usuário porque faz aquela conexão com os viciados em drogas, né? Quem estuda um pouco de LGPD também fica assim, o usuário e tal. Mas o usuário final, o destinatário final, que é o jurisdicionado, ele não aguenta mais a resposta que a jurisdição está dando. Ele não quer, ele quer qualidade na resposta, né, jurisdicional. E a gente tem que entender que justiça, acesso à justiça, não é necessariamente acesso ao judiciário. Não é necessariamente acesso ao judiciário. Então, por que nós, advogados, né, por que nós, operadores, por que vocês, bacharéis, estão estudando isso? Porque vocês têm que saber o seguinte, as relações estão cada vez mais complexas, os problemas vão sempre existir, mas existem possibilidades de dar respostas mais rápido, de uma forma mais satisfatória, com observância a uma série de princípios, né, que a legislação impõe, que digamos assim, o método, particularmente, né, impõe, que vai fazer com que o problema do teu cliente seja resolvido, vai te trazer uma forma de remuneração, inclusive, mais rápida, né, e vai, em alguns casos, vai manter o vínculo da relação. E no que diz respeito ao direito empresarial, isto mais do que nunca, pessoal. Isso mais do que nunca. Então, o que eu estou aqui para... Eu estou falando bem como bate-papo, tá, gente? Eu até preparei aqui um materialzinho todo bonitinho, assim, para a gente falar das legislações, do arcabouço legislativo, isso e aquilo. Eu sempre preparo e sempre depois falo o que vem na minha cabeça, Cristiane, e eu acho que tu nunca mais vai me convidar para nada, porque eu diz assim, olha, ela está falando assim, começa a falar uma metralhadora e não para de falar mais. Mas o que eu quero comentar com vocês? Nessas questões empresariais, né, a gente percebe, teve uma alteração agora legislativa da Lei de Recuperação Judicial, a professora Cris é expert nisso, que traz disposições específicas, dizendo assim, tentem antes mediar, tentem antes resolver o conflito de outra forma, não tragam isso para o judiciário. As questões societárias, gente, de solução de sociedade. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu passei por uma dissolução societária há 2 anos atrás, que ela começou amigável e daqui a pouco ela não foi mais de uma forma amigável. E eu, que estava envolvida diretamente no conflito com todas as ferramentas possíveis, chegou um determinado momento que eu disse, eu não consigo mais negociar. Porque, de uma forma geral, a gente vê que as relações elas estão mudando e outros conflitos vão surgindo. Vocês querem ver uma das discussões que na minha sociedade se teve? Quem é que ficaria com a conta do Instagram de uma determinada empresa que tinha um número X de seguidores? Tá? Que é um ativo, eu consigo colocar um valor nisso? Quanto é que vale 3.000 seguidores, 4.000 seguidores? Vou perguntar para o Gil do Vigor, que comprou os seguidores lá da Arábia. Vou perguntar para ele, mas seguidores mesmo. Quanto é que vale isso dentro de uma empresa que é virtual? Né? É um ativo, ele é contabilizado. Por que isso é importante para uma pessoa, de repente não é importante para outra? Chegou um determinado momento que eu disse, cara, eu não faço questão, pode ficar para ti, porque isso para mim não é importante. A visibilidade da empresa não está aqui, mas eu quero saber qual era o teu interesse, me diz por que isso é importante para ti. Esses tipos de perguntas que eu passei a fazer para o meu ex-sócio, eu só fui capaz de fazer porque eu já sabia e já tinha uma formação nas ferramentas mediativas, né? Que é descobrir o que tem por trás. Tu estás me dizendo algo que é X, isso é a tua posição. Qual é efetivamente o teu interesse? Então, eu trago essas questões exemplificativas para vocês verem a importância, né, que tem conhecer o que é a mediação, saber qual é a diferença entre mediação, entre negociação, entre arbitragem, e para determinados conflitos, quando os clientes chegarem no escritório de vocês dizerem assim, olha, isso aqui dá para se resolver por essa porta. Tu queres resolver por essa porta? Essa porta, ela é possível, ela funciona assim. Eu posso fazer A, B, C, D e E.
Mas se tu não queres, se tu acha que esse tipo de procedimento é algo que vai exigir ferramentas internas que tu não tem condições de enfrentar, bom, então ainda a gente pode levar para o judiciário, e o judiciário é A, B, C, D e E, F. Tá? Então, essa é a importância da mediação, a aplicação da mediação em todos os âmbitos, né, do direito, e especialmente na matéria empresarial, ela vai ganhando cada vez mais importância. Se vocês pesquisarem, pessoal, né, eu fiz alguns cursos em São Paulo com um professor bem famoso da área de mediação chamado Adolfo Braga Neto, né? E quando eu fiz um curso em São Paulo com ele, foi uma imersão em mediação empresarial, eram vários módulos, era ele, a professora Vera Cecília, o professor Caio Aguirre e tal. A gente passava 8 horas de curso nos finais de semana, então eu chegava lá, sexta-feira tinha 8 horas de curso, no sábado tinha 8 horas de curso, e aí depois até dava para dar uma voltinha, uma corridinha no Ibirapuera ali, né, gastar um dinheirinho num shopping. Eu lembro que nesses cursos a gente falava da questão da mediação empresarial, ele era um mediador credenciado da Fiesp, e ele sentou um dia e disse assim, é muito difícil essa luta, né, dessa mudança de cultura, porque faz 20 anos que eu falo sobre a mediação e sobre a importância da mediação. Né, e para as pessoas se darem conta de quanto isso é interessante, de quanto essa metodologia ela pode efetivamente trazer benefícios para aqueles que a adotam, né? Ela precisa de uma série de incentivos. E muitas vezes esses incentivos não aparecem. Né? A gente percebe que o próprio tribunal, por vezes, boicota as questões no que diz respeito à mediação. Eu não sei se vocês fazem estágio, se vocês têm escritório, se vocês, né, têm processos. Eu já peguei processos da justiça comum em que o juiz não marca audiência de mediação porque ele não acredita. Ele, juiz, não acredita na audiência de mediação. Aí a gente percebe como existem certas barreiras que precisam ser vencidas. O que aconteceu agora de 2020 para cá, né, gente? A gente está vivendo essa situação pandêmica, horrorosa, mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil e o panorama começou a mudar para a mediação, tá? Especialmente para a mediação empresarial. Cursos dentro de Sebrae, de Senac, começaram a ser dados justamente para que os pequenos empresários, que as grandes empresas, supermercados, farmácias, grandes segmentos não estão atingidos pela crise como as pequenas empresas, os pequenos negócios. E eles começaram a dizer assim, olha, a gente precisa trabalhar a resolução desses problemas de forma distinta, tá? E vocês precisam conhecer o que é mediação. Tanto que a mediação, ela chega no Brasil através de uma política pública, né, gente? Ela chega por uma política pública do CNJ. Então, essa questão do panorama, né, das vantagens da mediação, você sabe, nós temos o Código de Processo Civil, nós temos a lei da mediação, nós temos, inclusive, uma convenção de Singapura, né, que trata da mediação empresarial, e todos aqueles países que são signatários dessa convenção de Singapura, eles executam de uma forma mais rápida, né, os termos de mediação ocorridos entre empresas. O Brasil ainda não é signatário dessa convenção de Singapura. Eu tive num evento no Rio de Janeiro em que todas as pessoas que assinaram a convenção de Singapura estavam. Eu conversei com as pessoas que estavam lá, e a gente disse assim, cara, como é que o Brasil não é signatário? Né? Porque digamos assim, é um marco muito importante para a mediação empresarial, para a força da mediação empresarial. E com essa circunstância de crise, a gente percebe a necessidade. Então, antes de passar a palavra para a Cris, assim, mais nesse bate-papo, só para trazer um exemplo bem ilustrativo para vocês. Eu moro aqui na Zona Sul de Porto Alegre, tá? Eu saí esses dias, fui no meu sapateiro. Meu sapateiro aqui da Zona Sul. Zona Sul é como se fosse uma cidade do interior, aqui em Porto Alegre.
Cheguei ali no meu sapateiro, seu João, como é que tá o senhor? Tudo bem, seu João? Tudo bem? Não, doutora, mais ou menos recebi aqui uma notificação pedindo o meu prédio. Né? Fazem 14 anos que eu tenho um ponto comercial aqui e eles me notificaram porque faz 10 meses que eu não pago o aluguel, mas a senhora sabe que o Eduardo Leite fechou, depois o prefeito fechou, eu não sei o que eu vou fazer. E eu te pergunto, a primeira coisa que eu perguntei para ele, o senhor negociou? O senhor negociou, o senhor tentou conversar com o seu locador do prédio e disse, doutora, eu tentei, mas aí já chegou uma advogada aqui, eu fiquei nervoso. Eu disse, tá, seu João. Mas como é que a senhora vai me cobrar? Eu disse, seu João, o senhor vai fazer sapato para mim o resto da vida, seu João. Mas vamos lá, deixa eu te dar aqui a notificação. Peguei a notificação do seu João, Cris, e lá vou eu fazer uma contra-notificação de locação, de pedido de retomada de imóvel comercial. Não é algo que faça parte do meu dia a dia, embora seja uma matéria que a gente ministre nos cursinhos da OAB. Uma coisa é ensinar para aluno, né, a lei de locações e os requisitos da ação renovatória. Outra coisa é ali, na vida real. A primeira questão, liguei para o advogado e disse assim, não, a gente precisa sentar e a gente precisa negociar. Por quê? Porque tem toda uma questão prévia, tem um contrato que era verbal, tinha uma relação de confiança estabelecida entre as partes. Tu sabes como é que está a circunstância pandêmica, o que os tribunais estão dizendo. Vamos sentar e vamos marcar uma negociação. E eu tentei fazer uma rodada de negociação com o procedimento negocial. Mas não são todas as pessoas que conhecem o procedimento em si. Aí a gente vai utilizando ferramentas para tentar quebrar. Num determinado momento, ele disse assim, doutora, eu não quero, eu nunca tive contrato, sempre foi um contrato de boca com o clube tristezense aqui, da tristeza. Eu não quero me incomodar, eu só quero que ele me ouça, ele sabe qual é o problema que eu estou. Vamos tentar conversar? O senhor sabe que eu estou tentando conversar, mas a outra parte também precisa ouvir. Vocês acham que é possível esse caso que eu estou comentando com vocês, que a dívida é 20 mil reais, tá? De uma pessoa que está há 13 anos no mesmo ponto. É possível esse tipo de ação, não é típica ação para a gente resolver via processo de mediação? Típica ação. Então, é um exemplo banal de um pequeno negócio de bairro. Vamos colocar isso em grandes proporções. Quando a gente trata de recuperação judicial de empresas que envolvem contratos de trabalho, tá? Que envolvem relações com fornecedores e com consumidores. Acho que aí a Cris pode falar um pouco mais. Eu vou pedir licença aqui para a Cris, para só dar um fecho aqui na tua fala, Luciana, e eu fico encantada, assim, de ouvir, né? Para mim, que venho aí, eu entrei na Fadisma já, ministrando a disciplina de Justiça Restaurativa. A Fadisma foi a precursora no Brasil em ter essa disciplina no curso de Direito, e antes disso já tinha práticas de negociação com o sistema, apresentando o sistema multiportas, e também de mediação e arbitragem, né? Mas eu fico encantada, assim, de ver e tu trazer esse exemplo tão simples e tão emblemático, porque mostra dois lados aí, né? Alguém com desejo de resolver e alguém com desejo de ter uma porcentagem sobre aqueles 20 mil reais, né? Uma posição fixa de um profissional, e aí me parece que é por falta de conhecimento. Seja qualquer profissional da área jurídica, né? Porque a pessoa pode, através do diálogo, da mediação ou da negociação, buscar uma resolução muito mais célere e menos dolorida emocionalmente, e que vá poder se envolver ou empenhar suas energias em outras situações que realmente precisem do acompanhamento judicial, do ajuizamento da ação. Eu preciso dizer que eu me encantei muito com a tua fala na live que eu assisti, tu e da Cris, quando tu contou essa história, dizendo que buscou a capacitação, a formação em mediação, e começou a dar um nó na tua cabeça, e que é natural por conta de toda a formação que se tem, né, que é educada, é direcionada para o litígio, isso que bom que vem sendo mudado, e que com essa sensibilidade tu percebeu
que, diante de toda o que tu já trazia, o teu perfil pode ser para advocacia colaborativa, trabalhando na negociação. Eu gostei muito disso. Por quê? Porque não é todo mundo que tem perfil para mediar, né? Mas se tu está representando dos sujeitos e tu tem uma predisposição para negociar, já faz toda a diferença. Então, assim, fiquei tua fã, né? Não te conhecia antes, mas agradeço a Cris, né, por ter proporcionado, e eu sempre estou estimulando os alunos de participar das lives, aproveitar esses momentos, porque a cada minuto a gente aprende muito, né? Então, por exemplo, porque eu vou fazer um curso de mediação, ou eu vou fazer uma disciplina de mediação, eu vou ser um mediador? Não necessariamente, mas tu vai aprender ali, conhecer ferramentas que vão fazer de ti um profissional diferenciado, e é o que a gente faz aqui. Então, eu queria agradecer imensamente a tua exposição e a tua contribuição, de forma muito objetiva e resumida, a gente sabe, né? E aí eu não vou me estender mais para dar o espaço merecido para isso, né? E aproveitando para dar as boas-vindas para o nosso coordenador geral aqui do NUP, do Sempre, que é o professor Pietro, que está aí nos prestigiando, e a todos os demais. Tudo bom, Pietro? Como é que tá, Luciana? Tudo jóia? Tudo bem? Como é que tu tá, guri? Tudo tranquilo, contigo? Tu tem um pouco de cabelo hoje na cabeça, tu tinha mais quando eu tava aí em Santa Maria. Para tu ver como é que tá a situação. Não sou só eu que fico velha. Tá bom. Tá certo. Seja bem-vinda aí na nossa live, na instituição mesmo, que de forma online aí, sempre bem-vinda. Um abraço aí para todos. E aí, Cris, do Joia? Para as duas Cris. E aí, um abraço para o restante do pessoal aí, tá? Tá muito interessante o bate-papo. Eu tava no carro aquela hora que eu tinha que pegar o filho no colégio e a cadela na escola. Então, tem os dois aí que tem que pegar. Então, eu gostava meio conturbado, mas estava prestando atenção aqui. Um abração para vocês. Tchau, obrigada. Obrigada pelo apoio de sempre. E eu passo a palavra, então, para a Cris, para dar continuidade aí no nosso debate. Então tá, gente, boa noite para todos, para todas. É um imenso prazer estar aqui. Sou uma grande admiradora do Sempre. A prof. Isabel Cristina sabe disso. Já comentei tantas vezes o quanto eu sempre tive curiosidade, né? Eu lembro que quando a Luciana me ensinou uma coisa importante, gente. Eu estava tão distante dessas questões envolvendo qualquer tipo de estudo das novas práticas. Um dia eu fui comentar alguma coisa e eu falei, os métodos alternativos de resolução de conflito. E a Lu me disse assim, Cris, vamos usar aqui meios adequados, métodos adequados. E aí, naquele momento, eu lembro que eu falei para a Luciana assim, está na hora de eu voltar a estudar essas questões. Porque estando trabalhando com direito empresarial, não há como nós nos afastarmos, né? E é algo que hoje, esses exemplos que a Luciana traz, que são muito importantes, eles são emblemáticos. Mas, claro, que agora na minha fala, eu vou tentar puxar a brasa para o outro lado, né? Que, além de reconhecer que para as questões envolvendo o direito societário, essa realidade, ela hoje está posta. Eu já tive 2 nomeações em processos judiciais envolvendo litígio societário, onde os sócios não conseguiam mais conversar. E a única coisa que eles precisavam naquela ação de dissolução de sociedade era que um terceiro pudesse fazer com que aquela fala entre eles fluísse mais. E lembro que desde lá eu já comentava com a minha sócia, com a Francine, o quanto nós não havíamos ainda avançado ao pensar nesses métodos, né? De se utilizar desses métodos para tentar compor situações que fazem parte do cotidiano. É muito fácil numa sociedade, né? Os ânimos, eles modificarem, e aquele affectio societatis lá do início, e nós sabemos que é o que faz com que as pessoas se unam em sociedade, porque elas buscam os mesmos objetivos, isso com o tempo
tende a apresentar algumas dificuldades, e esses meios adequados, eles estão aí justamente para nos dar um outro viés. Né? A nossa cultura que é tão litigiosa, e imaginar o ambiente empresarial, aí eu quero começar a minha fala por aí, para trazer as mudanças da lei de falências. O ambiente empresarial, ele é um ambiente pesado, e nós não podemos esquecer de uma coisa. Pensa em Santa Maria. A professora Luciana está em Porto Alegre, é outra realidade. Tem uma vara especializada de direito empresarial lá. Mas mesmo lá seria um problema. Aqui não existe uma vara de direito empresarial. Então, no momento que se tem uma discussão importante sobre um litígio societário, que está tratando da dissolução, do afastamento de um sócio, do afastamento de um administrador, busca de responsabilidade, é muito complicado jogar esse processo no colo do Poder Judiciário. E não interpretem mal a minha fala no sentido de que eu talvez esteja dizendo que o Poder Judiciário não é competente para isso. Mas existem restrições que acabam por ser sanadas quando nós pensamos em trazer isso para a mão de alguém que sabe do assunto que está tratando. E no momento que nós damos a possibilidade de que ambas as partes possam se manifestar em um ambiente menos vertical, né? e mais horizontal. E tanto isso foi ficando importante, essa discussão ela foi crescendo, nós começamos a acompanhar diversos avanços, diversas discussões, diversas dissertações de mestrado, teses de doutorado enfrentando esses problemas, que a lei de falências, ela precisou ser revisitada. E eu até não cumprimentei todos os alunos e ex-alunos queridos, que eu fico olhando aqui os nomes, os rostos, e fico completamente feliz. Vocês sabem da minha paixão, né, gente, pelo direito empresarial, principalmente na parte de falimentar, porque o meu dia a dia no escritório é ser uma administradora judicial de processos de falência e de recuperação. Nós sentíamos essa insuficiência. E vejam, eu não sei se essa mudança da lei, que agora eu vou falar para vocês, ela vai vir para salvar, né, os procedimentos recuperacionais e falimentares. Mas o que eu consigo ver é um movimento já de antemão, com só 3 meses da alteração de lei, para se tentar repensar essas práticas. Então, olhem só, a nossa legislação falimentar, que é a Lei 11.101 de 2005, desde o momento que ela nasce, ela já nasce agarrada num PL que tentava alterar disposições. O Brasil, como sempre, né, pegando modelos importados de diversos locais, aqui nesse caso foi uma miscelânea, não só do Bankruptcy Code lá dos Estados Unidos, mas também de legislações europeias, e aí a gente traz para uma realidade que é o nosso Brasil, de Deus, de todos nós, aí, né, gente, e isso acaba tendo certamente algumas complicações. E este PL, ele acaba trazendo diversas provocações, e no ano passado ele é trazido para uma pauta de mais protagonismo, e é incluída aí a discussão, então, da inclusão, da mediação, da conciliação dentro do âmbito dos procedimentos recuperacionais. O que nós temos hoje de realidade, então? Nós temos a Lei 14.112 de 2020, que alterou a Lei 11.101. Então, se vocês forem pegar essa Lei 14.112, vocês vão ver que ela vai fazer a remissão e vai ser levada lá para o texto da nossa já antiga Lei 11.101. Honestamente, me permitam o desabafo, mudou tanto, mas tanto, que deveriam ter aproveitado para fazer um procedimento completamente novo. Porque a lógica total hoje, dentro do procedimento de recuperação e do de falência, foi alterada. E ficou até complicado de ler. Se vocês olharem textualmente, e aí eu quero dizer assim, ó, abram no Planalto a Lei 11.101, vocês vão ver do ladinho assim, ó,
alterado pela 14.112, alterado pela 14.112, alterado pela 14.112, porque as modificações, elas foram substanciais, elas não foram superficiais. E se vocês abrirem o artigo 20A da legislação, vocês vão perceber que ali, eu até deixei ele aberto aqui, deixa eu me dei uma licença para dizer para vocês como é que ficou o título da seção 2A, das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. Ou seja, foi criada uma seção curta, mas sim, né, foi trazida aí essa seção que trata, então, desses meios adequados da conciliação e da mediação dentro dos procedimentos recuperacionais. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, é só para recuperação judicial. Está fora do escopo da falência pelos motivos óbvios, né? De que quando a gente tem falência, encerrou a atividade, está todo mundo querendo o rim dos administradores, né? Então, a gente, quando está tratando disso, está falando da recuperação. Percebam que ficou muito claro do texto legal que essa mediação e a conciliação, elas devem ser incentivadas em qualquer momento. Elas podem ser antecedentes e elas podem ser incidentais. E isso é um avanço. Mas esse não é o principal avanço. O principal avanço é que para todo mundo que já estudou em algum momento recuperação judicial, e eu brinco isso com os meus alunos, que quando alguém vem com o dedo na tua cara e diz assim, ó, pensa rápido, qual é o maior benefício que uma empresa tem em pedir recuperação judicial? O aluno, o advogado, ele tem que responder assim, suspensão das execuções contra ele. Por quê? Esse é o principal benefício que a empresa busca. Ela está com aquelas execuções aqui pelo pescoço e ela precisa respirar. E para respirar, um efeito que está lá no artigo 6º, parágrafo 4º, é suspendam-se as... Antes diziam ações e execuções, agora ficou só as execuções, porque as ações de fato que demandavam quantia líquida, elas tinham que seguir. O que eu quero dizer para vocês aqui? Na RJ, na recuperação judicial, o prazo de suspensão é de 180 dias. A gente chama esse prazo de stay period. É um suspender dessas execuções para você ter fôlego, né? Sem pagar esses valores que você tem aberto. Agora, você, para fazer essa negociação, você vai lá, vai protocolar um pedido e vai justificar no artigo 300 do Código de Processo Civil e vai dizer assim, ó, juiz, olha só, eu preciso dos efeitos do stay period. Eu estou numa fase de conciliação e mediação, mas eu preciso ter de ti, magistrado, uma decisão que garanta que essas execuções vão ficar suspensas. E esse é o avanço da mediação. Esse é o avanço da conciliação, dessa possibilidade. E quando eu acompanhava a discussão do PL, nunca esqueço que teve uma sessão que alguém disse, isso aqui é uma bobagem, porque agora todo mundo vai pedir esse período dos 60 dias para depois dizer que não deu certo e ir lá e pedir a RJ e ter mais 180. E houve tanto estudo e debate em cima disso que numa das sessões, o doutor Daniel Carnio, que é juiz em São Paulo, disse o seguinte, não, nós queremos incentivar a ponto de dizer o seguinte, se a tua empresa, Laura, for lá e fez esse pedido dos 60 dias e não deu certo, porque nós não podemos, né, garantir que esse processo vai dar certo de negociação. Se a Laura não entender que não deu certo e pedir uma RJ, daqueles 180 que a Laura teria direito, se descontam esses 60. Porque, efetivamente, já estariam paradas as execuções ali. Então, nós percebemos que com essa previsão, com essa clareza do texto legal, fica muito mais próximo de nós pensar nessas questões. E aí, gente, eu sei que o nosso tempo é bem curto, mas eu mesmo assim queria falar uma coisa para vocês.
alterou-se na legislação também a responsabilidade do administrador judicial. E lá foi dito que o AJ, né, no caso, o que eu faço da minha vida, que nós teríamos que acompanhar a regularidade destas negociações. E passar um relatório, porque, gente, só um pouquinho, não dá para também mudar o que a legislação traz como um escopo geral. Se a Isabel Cristina é credora trabalhista, eu não posso propor uma conciliação, uma mediação para dizer que ela é quirografária e tirar a prerrogativa dela. Tem limite. Então, o AJ tem que fiscalizar. E aí eu vou fazer o fecho da minha fala e com bastante medo de cometer alguma impropriedade pisando aonde não devo, né? Mas lembro que quando li as minhas novas atribuições na vida, né? Porque eu teria que me readaptar, então, já que lá no artigo 22 da lei, que fala as minhas obrigações, tem algumas a mais, e uma delas é acompanhar a regularidade dessas negociações. E aí, gente, eu fui lá, e aí me corrijam se eu estou errada, mas fui para a lei de mediações, que é de 2015, é isso, gente? Ou estou falando bobagem? É isso? E lembro que bem no início, se não era no artigo 1º, era no artigo 2º, eu me deparei com um rol de princípios. Um rol de princípios. A isonomia das partes, a oralidade, e aí teve um que me saltou aos olhos. Confidencialidade. E me saltou aos olhos, e aí eu vi que a prof. Isabel estava falando de um tema de pesquisa, eu estou com vontade de escrever sobre isso. Porque o administrador judicial não pode ser confundido com o conciliador e com o mediador. O nosso papel não pode ser esse, porque se para uma negociação e para uma mediação alguns aspectos de confidencialidade são necessários para que nós possamos chegar a algo que seja bom para todas as partes, com o AJ, a empresa não pode ter confidencialidade. Ao AJ, todas as informações precisam ser franqueadas irrestritamente. Então, se alguém tinha dúvidas, e essas dúvidas surgiram no início, esses dias eu ainda vi uma live de de alguém falando que o AJ ele vai funcionar como um conciliador. Não vai, não. E isso, para mim, está muito claro. Eu até tive dúvida quando eu li a primeira vez o que o legislador queria de nós. E quando eu fui para a lei de mediações, eu disse, confidencialidade aqui, fora todos os outros aspectos, mas esse, que é um princípio, portanto, tão importante para a mediação, isso afasta o AJ de forma total dessa questão. Qual é o nosso papel, então? Fiscalizar. Ver se a empresa da Laura não está dizendo que o crédito do Giordano é um crédito que tinha classificação A e agora vai ter uma classificação B que o prejudique e que acabe facilitando alguns outros trâmites que sabemos que poderiam ser previstos. Então, galera, as alterações elas são mais do que significativas. Eu não posso dizer para vocês, porque estaria sendo inconsequente de como é que isso vai se dar na prática, mas quero dizer para vocês que já vejo movimentos dos advogados no sentido de buscar auxílio. Eu me matriculei hoje num curso de mediação empresarial para insolvência, porque quero aprender mais, motivo pelo qual acho que esse assunto tem muito para render no decorrer do ano, né? Já que a lei é tão nova. Desculpe falar tão rápido, mas vocês sabem que eu tenho toque, estou olhando para o tempo, são 5:07, então consegui falar tudo aí dentro do tempo que me foi dado, gente. Obrigada pela oportunidade. Cris, que maravilha, nós é que agradecemos imensamente, né, conseguir trazer tudo isso, que eu sei que não é pouco, em tão pouco tempo, né, e agora eu já fico pensando, né, Christian, que o Christian que propôs esse tema, que a gente deveria ter trazido uma de vocês em cada momento, e não as duas juntas, né, para aproveitar. Isabel, se tu me permite só uma questão aqui no que a Cris estava falando, as considerações da Cris foram muito importantes. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Cristiane, os administradores judiciais vão ter que se capacitar em mediação. Claro! Tem que ser um diferencial na administração
que não tem explicação. Então, meus parabéns. Até me manda depois o curso, eu quero ver qual é o curso que está fazendo, de repente a gente faz junto. Vou mandar agora. Porque não tem, gente, olhem só, tá dentro da legislação. A Cristina disse assim, olha, eu estou no papel de administradora, eu não vou atuar como mediadora, mas eu preciso estar familiarizada com o procedimento e com as ferramentas. Porque quem não está familiarizado e vai para uma sessão de mediação diz assim, isso aqui é uma palhaçada. Isso aqui é terapia, eu não vim para fazer terapia. E aí as pessoas repetem algo porque elas não têm conhecimento do que é. E quando a gente está falando de mediação empresarial, nós estamos em outras relações. Então, eu só queria assim, fechar com um exemplo, tá? Que para mim é um caso muito paradigmático. Eu fui contratada para fazer uma negociação prévia, não para atuar como mediadora, tá? Mas para atuar como advogada negociadora numa dissolução de sociedade de advocacia. Os sócios estavam vinculados por um contrato de sociedade há 25 anos. Já tinha havido uma dissolução prévia com a saída de um sócio que tinha culminado com uma briga na justiça, tá? E aí esse sócio que me contratou, ele me contratou porque ele estava mediando processo, ele estava participando de processo de mediação no STJ. Ele está com processos de conflitos coletivos do âmbito previdenciário, e ele tinha ficado muito impressionado como a mediação funcionava. Quando, na questão da pandemia, deu um problema na sociedade, eles começaram a ver que não precisava, ter um escritório muito grande e tal, e eles estavam negociando para passar por uma, digamos assim, por uma dissolução da sociedade, isso, ao fim, acabou virando a retirada de um dos sócios. E ele me disse assim, Luciana, eu fui professora da filha dele, tá? E aí ele disse assim, não, eu sei que tu esteve estudando em Harvard, tu fosse colega de um colega meu que trabalha com isso, eu queria que tu me ajudasse nas ferramentas de negociação, porque eu não consigo. Por mais que eu seja um cara colaborativo, eu não tenho as ferramentas, as técnicas. Eu trabalhei com ele, né? Nós não conseguimos chegar na negociação, nós não conseguimos fechar o acordo. E antes de entrar com a ação, eu não entrei com a ação civil, eu indiquei para um colega, porque é uma questão muito complexa, são valores muito altos que envolvem essa dissolução de sociedade e tal. Então, como não é diretamente a minha atuação, eu estou trabalhando com um colega, só que antes de entrar com a ação, a primeira pergunta dele, será que a gente não pode propor uma mediação numa câmara privada? Tu não me acompanha na câmara privada, Luciana? E eu disse, claro, aí deixa eu te explicar como é que funciona. Ele queria saber como é que funcionava a câmara privada, como é que eu escolho, quem é o mediador, como é que eles chamam a pessoa para vir, tá? Como se fosse como a gente pergunta assim, como é que é um processo judicial, doutora? O que acontece depois da petição inicial, né, ao cliente? E aí, ao fim e ao cabo, a ação teve notificação para lá, contra-notificação para cá, entrou com ação judicial. E ele pediu, tu podes ficar no processo, porque eu gostaria que toda a atuação fosse direcionada para acordos. Então, estrategicamente, nós pensamos o processo também com as ferramentas negociais. Se nós escrevermos a petição inicial e lançarmos essas circunstâncias, isto aqui abre uma porta de negociação ali. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, até para advogar, gente, eu não quero mediar, eu não quero trabalhar com métodos autocompositivos. Só que vocês precisam conhecer negociação para advogar estrategicamente. Isso foi muito... o que mudou a minha advocacia, vocês não têm noção do que mudou. Né? Então, não é terapia, não é soft direito, não é. Gente, é a atuação do futuro, o direito do futuro passa por métodos autocompositivos, pelo desenvolvimento das soft skills e pela inserção da tecnologia no direito. Algumas fotos Desculpa, Isabel. Maravilhoso, maravilhoso. Não, a tua intervenção foi ótima, e o que eu queria dizer é que nós temos, né, paralelamente aos trabalhos do Sempre, 2 grupos de estudos, um em mediação e outro em justiça restaurativa, que nós nos encontramos para além dos nossos horários, de tantas coisas que precisam ser estudadas.
E, Cris, uma das coisas que a gente mais debate é a situação da confidencialidade. E aqui tu estava falando e eu já estava pensando, mas será que é o administrador judicial, que é o conciliador? Como é que vai dar isso? Como é que se vai dar isso? Então, cabe aí uma pesquisa e aliando a tua prática com, né, o que vem do arcabouço aí legal, do que traz a legislação, tenho certeza que é uma ótima oportunidade de expandir o conhecimento. Então, fica aqui o convite, inclusive, para a gente participar juntos aí do nosso grupo de estudos em algum momento, né, que é na segunda-feira, das 6 às 7, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre isso, né, porque realmente é algo bem importante que não pode ser maculado, né. Existem algumas excepcionalidades no princípio da confidencialidade, mas são situações bem pontuais. Então, precisa se analisar o que poderia ir, né, nesse relatório, nesse termo de mediação, como que se daria, para que não fosse maculado esse princípio da confidencialidade. Então, eu agradeço imensamente, não só a vocês duas que vieram enriquecer, né, o nosso conhecimento, vocês extrapolaram aqui a audiência da nossa roda virtual de 2021. Cada tema é um tema mais rico e, com certeza, essa audiência aqui que está com a gente leva muitas reflexões sobre esses temas. Então, agradeço muito, agradeço também aos semprianos que eles fazem essa roda, né? A sugestão dos temas é deles, essa de hoje foi do Christian, e eles buscam todo o trabalho de aproximação e de convite, então, com as pessoas que vão participar. Isso também faz parte, né, do caminho da formação de futuros profissionais que tenham essa possibilidade de diálogo e de negociação com as pessoas. Então, eu agradeço imensamente em nome do Sempre, agradeço a participação do diretório acadêmico, que eu vi que tinham vários participantes aqui que são do diretório acadêmico, é um grande parceiro também, e a todos vocês que estão aqui do curso de Direito, de Contábeis, da Segurança Pública Municipal, do público externo, que também veio ouvir um pouquinho e aprender um pouquinho com a gente, com vocês principalmente, né? Então, muito obrigada, e continuamos aí esse debate, fica o convite para um próximo momento a gente pensar e aprofundar esse tema que é tão importante, né? Acho que a gente vai precisar chamar uma rodada extra aí de roda virtual de conhecimento para a gente conseguir chegar em tudo. Nós já ultrapassamos 2 minutos, então eu peço desculpas por não poder ampliar e abrir para questionamentos, né? Agradeço, digo a importância de vocês registrarem a frequência lá no formulário que foi disponibilizado, e para que vocês tenham as 5 horas de ACG. Se vocês preferirem juntar todas as rodas, vocês podem receber um certificado só com todas elas, fazendo um número de horas maiores, né? Então, muito obrigada a todos. Beijo, cuidem dos seus e são sempre muito bem-vindos nas nossas rodas virtuais. Tchau, pessoal. Prazer. Até mais.